Salve, salve morcegados e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão, mais um dia que a gente vai estar lendo aí o Pedagogia do Movimento Sem Terra, tá? Bom, a gente está passando por algumas atualizações e remodelações aqui da caverna, então a gente vai estar temporariamente aqui dentro desse espaço, tá? Vocês estão vendo que está muito diferente, mas é isso, vocês sabem, né? A gente passa por adequações e readequações, é inclusive um teste para ver se eu vou voltar a usar uma plataforma um pouco mais complexa de gravação, enfim, estou testando tudo isso, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. A gente tem esse trampo aqui de leitura e discussão, atualmente lendo Pedagogia do Movimento Sem Terra, mas a gente também tem aí um trabalho com o livro Capitalismo Carcerário, da Jack Wang, tá? Esse daqui pela editora Igracniga, e isso daí também no nosso YouTube e no nosso podcast Por um Socialismo Indo-Americano, sobre o Mariátegui e com os textos do próprio Mariátegui, beleza? E é isso, então não se esqueça de apoiar nosso projeto pelo Pix, pelo apoio coletivo, que vão estar embaixo e na descrição. Também não se esqueçam de seguir a Clio Operária, a Abertura Editorial e a Editora Terra 100 Anos. E é óbvio lembrar que a Editora Autonomia Literária tem o cupom de desconto, #Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto lá diretamente no site, beleza? Então é isso, eu acho que a gente pode ir agora efetivamente para continuar a nossa leitura e discussão e continuar o debate que a gente tem feito sobre o MST e a pedagogia do Movimento Sem Terra a partir da Roseli Salete Caldarte em um livro que é publicado aí pela Expressão Popular. Então valeu, Expressão Popular! Bom, família, agora eu trago vocês aqui para o nosso outro espaço. Aí, ó, viu, entendeu? Por essas e outras que eu gostaria muito de voltar a usar aqui, enfim. E nesse espaço, então, a gente está aqui, né, com o PDF do livro, que a gente vai continuar e finalizar esse capítulo a partir desse trechinho sobre ocupar a escola, que aí ela aponta para o que a gente vem dizendo e trabalhando no decorrer do livro, né? Que é essa conexão entre a luta e o espaço da própria escola, beleza? Então, vamos lá. Ocupar a escola. Sem estudo, não vamos a lugar algum. Faixa presente na ornamentação do Encontro Nacional do MST de 1987, lá em Piracicaba, São Paulo. Então, nós estamos estudando uma forma de colocar todo mundo na escola, mesmo que trabalhe durante o dia, mesmo que tenha um tempo de estudar, porque hoje o estudo é muito importante e a meta do Movimento Sem Terra é colocar todo mundo na escola, desde o companheirinho até o companheirão, desde a criança até o adulto. Maurílio, MST do Pará, de 97. O Movimento Sem Terra está fazendo pelo ensino no campo o que nunca se fez no Brasil em 500 anos de história. João Cláudio Todorov, ex-reitor da Universidade de Brasília. A ocupação da escola é também uma das vivências socioculturais que participam do processo de formação os sem terra brasileiros. Opa, calma lá que eu estou tentando grifar aqui. Os sem terras brasileiros. Na verdade, essa é mais uma das dimensões do ser do MST. Mas, se opto por destacá-la como uma vivência específica, é porque, não sendo comum, nem dentro nem fora do movimento, olhar para a relação do sem terra com a escola nessa perspectiva, parece-me necessário conceder-lhe essa focalização própria. Não estou me referindo a uma possível reflexão sobre como a escola ajuda na formação do sem terra. Estou tratando aqui do sentido educativo da ação de ocupar a escola e então passar a integrá-la na dinâmica do movimento do cotidiano das famílias sem terra. Eu até dei um destaque maior nessa parte, né? Porque a gente não está olhando para a formação que o sem terra tem dentro da escola, mas sobre o caráter da ocupação da escola e dessa tomada da escola, né? Então, a expressão ocupar a escola está sendo usada em um sentido ao mesmo tempo literal e não literal, o que também é necessário explicar um pouco mais. Tem a ver com a ideia que atravessa o conjunto da análise feita ao longo desse trabalho. Para o MST, escola é mais do que escola. E essa compreensão é fundamental para aprendermos o sentido mais profundo de sua proposta na educação. Ocupar a escola quer dizer, em um primeiro e básico sentido, produzir a consciência da necessidade de aprender, ou de saber mais do que já se sabe. De modo geral, quando os sem terra falam da importância do estudo, podem até estar se referindo à escola, mas não estão se restringindo, no sentido restrito de escolaridade, que remete ao significado historicamente construído de escola como um lugar onde se deve ir para conseguir um diploma, para então conseguir um emprego melhor. E de onde se é excluído quando a cabeça não dá para isso. O sentido de estudo que aparece na faixa daquele encontro de 1987,
quando apenas começava a germinar a ideia do MST trabalhar com educação, é de que os sem terra não conseguiriam avançar na sua luta se não se dedicassem à sua formação, se não se dispusessem a aprender e a conhecer cada vez mais a uma realidade cada vez mais ampla. É por isso que o estudo foi incluído logo como um dos princípios organizativos do MST. Isso aparece nas normas gerais do MST, documento de 1989, tá? Que tem lá: estudo, estimular e dedicar-se aos estudos de todos os aspectos que dizem respeito às nossas atividades do movimento. Quem não sabe é como quem não vê. Quem não sabe é como quem não vê. E quem não sabe não pode dirigir. Essas são as palavras de lá. É o jeito de ser, ou a dinâmica do funcionamento do MST que garante esse processo de produção da necessidade de aprender, à medida que se constitui pelo desafio que faz as pessoas, muitas pessoas, para que se tornem sujeitos. Em um acampamento há muitas tarefas, e elas vão se multiplicando em exigências e responsabilidades conforme o tempo em que a luta vai acontecendo. No assentamento, especialmente se for organizado de forma cooperativa, há inúmeros postos de trabalho a serem assumidos. O MST, como organização, cresce e multiplica as frentes de atuação, abrindo sempre novas possibilidades de participação e a um número cada vez maior de pessoas. E uma das lições que o MST herdou de outras organizações e também foi construído ao longo de sua trajetória é que são justamente as tarefas delegadas a cada pessoa que permitem a sua formação e a cada momento novas tarefas que representam novos desafios. São os desafios presentes na responsabilidade pessoal de contribuir na direção de uma organização tão grande que produzem esta condição básica da formação. De repente, eu me dei conta de que achava que ia saber de tudo, mas, na verdade, ainda não sabia nada. A cada coisa nova que aprendo, percebo que tem outra coisa a aprender. Essa consciência de necessidade de aprender leva, então, à disposição de estudar, no sentido de buscar conhecimento, mas também buscar transformar-se enquanto pessoa, enquanto jeito de ser, para dar conta das tarefas delegadas pelo MST. São necessários conhecimentos, habilidades, mas não só. Às vezes o que mais entra em jogo é a postura diante da realidade, as convicções, os valores, os comportamentos, a mística, o equilíbrio pessoal. Por isso também é que, para o movimento, estudo, no sentido de formação, não pode ser compreendido apenas como produção do conhecimento, tá? Então é bem interessante esse valor global que vai sendo adquirido, né? E aí eu grifei dessa consciência até conhecimento. Embora até possa considerar que estes sejam um de seus principais componentes. Essa é uma reflexão que depois o MST buscará levar à escola formal, problematizando concepções pedagógicas que reduzem o papel da escola à socialização do conhecimento ou, ainda pior, ao repasse de conteúdos. Então, no primeiro momento, ainda e eu acho que ainda faz parte disso, né? Tenta se entender um pouco esse caráter da escola, da formação, internamente, né? E eu acho que é um pouco do que os Panteras Negras tentaram fazer, os zapatistas tentam fazer, enfim, que buscam integrar um pouco esse processo formativo com o processo consciente da sociedade, né? da comunidade que está se construindo ali. Um dos desdobramentos desse processo está exatamente no sentido literal de ocupar a escola propriamente dita, ou seja, incorporar no MST a luta pelo direito à ocupação de um espaço específico onde esse estudo ou essa formação pode acontecer de forma organizada, sistemática e, o mais importante, desde a infância, o que quer dizer, incluindo uma preocupação com as novas gerações de continuadores da luta do povo, e colocando um elemento muito importante, muito fundamental, que é justamente o sentido das escolas, né? Para que elas são construídas? Por que elas estão? Qual é a responsabilidade dela enquanto instituição e do que ela serve para o sistema ou contra o sistema? Nesse sentido, a expressão ocupar a escola constitui-se de dois significados fundamentais. Se é preciso ocupá-la, por quê? Tal como a terra... Calma aí que eu vou grifar primeiro, gente. Calma aí que eu vou grifar primeiro. Aí. Tal como a terra de que foram arrancadas, a escola também é um direito negado ao sem terra. Pela sua própria condição de trabalhadores do campo em uma sociedade cujo modelo de desenvolvimento pôde prescindir da escolarização do povo, especialmente desse que vive e trabalha no meio rural. Talvez seja esse o sentido da afirmação de Todorov, colocada como epígrafe, indicando que no Brasil, o simples fato de o MST ajudar na entrada do sem terra na escola pode ser considerado uma ação quase tão radical quanto aquela de derrubar a cerca e entrar no latifúndio, sendo, pois, um fato histórico. E também aqui talvez se possa dizer que, depois de fazerem isso, os sem terra novamente perdem a inocência e nunca mais serão como antes. E aí ela repete, inclusive, essa afirmação que ela traz
sobre a luta por terra, né? E eu acho legal, principalmente quando a gente pensa numa fita de ocupação, numa fita de dar um novo sentido pedagógico para o negócio, porque aí o estudar tá para além de estudar, né? Eu acho que isso também não tá fora, e por isso tão radical, porque não é somente aprovar cotas e colocar os jovens na universidade, não, mas a gente tem que disputar o que está sendo a universidade, a gente tem que disputar o que é ciência, disputar o que são os ensinamentos, disputar como que se passa conhecimento, né? E isso passa, por um lado, sim, no enfrentamento interno, mas por outro, por entender que a gente está construindo algo novo que vai ser diferente de como a universidade é criada, a escola é criada e por aí vai, né? Então estudar vai para além de estudar. O segundo significado diz respeito à resistência e à produção no território ocupado. À medida que não foi pensada para ser ocupada por um tipo de população como a do sem terra, a escola, de modo geral, não se encontra preparada para recebê-los e, muito menos, para atender aquela demanda de estudo e formação que justificaram essa decisão de ocupá-la. Daí que essa ocupação implique também um processo de transformação da escola, de modo a produzir nela uma proposta de educação que esteja em sintonia com seus novos sujeitos. Novamente, aqui a gente tem Mestre Joelson e Cacique Babau colados, né? Meio que muito juntos com a Roseli Salete Caldarte. Essa vivência de ocupar a escola traz ainda alguns aprendizados específicos que se juntam a esses significados no processo de formação do Sem Terra. Destaco 3 deles. O primeiro é o de compreender que se trata aqui de uma outra lógica de ocupação. Quando o sem terra ocupa um latifúndio e o transforma em assentamento, ele desapropria da terra conquistada do latifundiário e constrói com ela a sua própria história. Enfim. Dispensa comentários, né, Roseli? Você já disse tudo. Quando ocupa uma escola em busca de formação, o sem terra precisa aprender a apropriar-se dela sem desapropriar quem nela já é dono do patrimônio que procura. A relação pedagógica não é uma relação de desapropriação, mas de apropriação compartilhada. Grifem isso. O que talvez torne ainda mais complexa a ação do alicate que corta esse tipo de cerca que separa o sem terra de sua própria condição de sujeito que aprende e ensina. E no caso das escolas dos assentamentos e acampamentos, que são públicas, isso quer dizer também que é preciso aprender a construir um novo tipo de relação com o Estado, que pode não ser exatamente a mesma que permitiu sua chegada na Terra, mas em certo momento também pode ser, né? Enfim, eu acho que são questionamentos que são levantados e que são trabalhados, né, nessa fita de uma estratégia e tática que vai se adequando conforme as necessidades. Um outro aprendizado está na transformação dessa violência coletiva, de que a escola pode ter relação com a luta e com a terra, ou dessa vivência coletiva, de que a escola pode ter relação com a luta e com a terra, na efetiva atribuição de novos significados à escola concreta, aquela em que cada família busca colocar seus filhos para que tenham um futuro melhor. Na herança cultural que carregam enquanto trabalhadores e trabalhadoras do campo, os sem terra também trazem dentro de si aquela representação tradicional de uma escola irremediavelmente comprometida com concepções e valores urbanos e dominantes na sociedade capitalista, e que funcionam como instrumento da própria negação do mundo rural, contradizendo no imaginário aquilo que vivenciam no processo da luta. Para muitas famílias sem terra, a escola ainda é vista como uma alternativa para seus filhos terem um emprego na cidade, especialmente nos casos em que os assentamentos atravessam dificuldades econômicas maiores. Esse imaginário se mistura com a nova representação que começam a construir à medida que participam das discussões sobre o tipo de escola a ser implementada no assentamento, provocando a necessidade de uma nova síntese, que, em alguns casos, terá um demorado processo de elaboração. O terceiro aprendizado é exatamente aquele que pode acelerar essa nova síntese. Trata-se de uma descoberta de que sua vida no movimento tem sido, de fato, uma grande escola. E que, através da luta, já aprendeu muito mais coisas do que lembra ter aprendido no seu tempo de escola formal. Se é assim, então há 2 reflexões que passa a perceber como necessárias. A primeira é de que havia algo de errado na escola em que esteve e que é preciso aprender sobre o que era para não repetir o mesmo erro com a escola dos filhos. A segunda é a reflexão de que, se a luta é uma escola de vida, então mais razoável é que a luta também possa ser entendida, também possa ter direito de entrada nessa outra escola. Em tese, aquela onde as pessoas entram justamente para aprender coisas que sejam importantes para a sua vida. Então, dadas aí as condições objetivas para que o MST comece a construir sua própria proposta de escola. Então reparem que ela dá alguns aprendizados necessários e ela se mantém ainda nesse ramo contraditório, né? Não trouxe uma resposta para isso. Aonde eu tenho uma perspectiva meio que dentro desse emaranhado meio oposta a ela, né? Mas de tipo, tem que quebrar essas porra, blá blá blá. Enfim, às vezes dá essas vontades, né? Mas eu entendo que é isso, que não é uma coisa tipo assim, só vamos chegar lá e fazer isso.
né? Então começar a construir um novo sentido facilita também essa transição, essa transformação, né? Enquanto o velho morre, o novo já se propõe a nascer, é isso. A ocupação da escola pelo MST já representa hoje um capítulo específico da história do MST e da formação dos sem terra brasileiros, sendo necessário buscar compreender com mais cuidado o processo através do qual se vem produzindo essa relação entre o movimento social e a escola. Existe uma trajetória a ser analisada desde a primeira vez que as famílias sem terra decidiram lutar pela escola de seus filhos, e isso ainda no período da gênese do MST, até 1999. Quando a educação e a escola passam a ser vistas como parte da estratégia de luta pela reforma agrária e pela participação na construção de um novo projeto de país, ao mesmo tempo que como parte do cotidiano das famílias sem terra e traço característico dos assentamentos e acampamentos do MST. Uma trajetória que também possui um sentido sociocultural e educativo específico dentro do processo que tem produzido os sujeitos sem terra. Esse é o tema específico do capítulo que vem a seguir. Quando eu fui separar esse trecho para ler, família, eu acho que ele já me deu essa ideia de que ia ser um episódio bem curto, mas ia ser um episódio que a gente conseguiria trazer muito dela, ao invés de ficar aqui elaborando muitas coisas, porque eu acho que a gente vai destrinchar pouco a pouco tudo isso que foi colocado por ela, tá? Porque agora a gente entra efetivamente então nesse capítulo sobre a ocupação da escola, né? E vão ser quase 200 páginas de capítulo só sobre isso, né? Então só pra vocês terem uma ideia de que a gente vai, quase sempre, quer dizer, que a gente vai se aprofundar então efetivamente agora nisso, tá bom? O vídeo de hoje é curto, rápido, semana de feriado, tá ligado? Também relaxem, descansem. Um grande beijo, até mais. A gente se vê na próxima. Tchau!